Boa noite. Boa noite meninas, boa noite. Hoje na nossa live nós vamos conversar um pouquinho sobre os pensamentos paralisantes que nos impedem de crescer e prosperar financeiramente. O que são esses pensamentos paralisantes? O que a gente pode fazer para identificá-los? O que a gente vai poder... Quais gatilhos eles surgem pra gente, que são tão impeditivos da nossa prosperidade? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Só um pouquinho. Então vamos lá. Oi, pessoal. Oi, Pamela. Kátia, tudo bem? Então, meninas, quais os pensamentos que a gente gostaria de ter, mas que de alguma forma a gente tem e eles estão impedindo nós de conseguirmos o que a gente quer financeiramente? Boa noite, Tati. Os pensamentos, gente, eles são úteis para nossa proteção. E isso foi desde a época de antigamente, né? Os pensamentos, na verdade, surgiram para que a gente pudesse ser protegidos e evoluir. E algumas vezes a nossa mente, ela nos protege e isso acaba nos paralisando. É como se a gente tivesse a gente pudesse prever algo de ruim que fosse acontecer e acabamos ficando paralisados. Mas nós temos que identificar esse tipo de pensamento e poder fazer com que a gente tenha ação, tenha outros gatilhos que nos façam, que nos ponham em movimento. Então, quem que nunca ouviu uma vozinha dizer assim, lá no fundo da cabeça, né? Sempre tem aquela vozinha que fica pensando assim: você não é boa nisso. Isso não foi feito para você. Quem que nunca ouviu esses pensamentos? Né? Eu não sou boa em matemática. Ai, não, planilha para mim, jamais, não gosto, não sei mexer, não. Nossa, isso não foi feito para mim. Na verdade, isso são coisas que nós acreditamos, mas que acreditamos por coisas que sempre ouvimos, mas que não necessariamente são realmente verdade. Então, isso são crenças, as crenças que limitam o nosso crescer. Outros pensamentos que a gente tem: ah, minha vida paga boleto. Minha vida se resume a pagar boleto. Ah, não gosto, eu nasci assim, vou morrer assim e assim por diante. E o que isso te causa? Isso te causa paralisação. Você não quer mudar, porque aquilo é tão incutido dentro de si, é tão incutido dentro de você, que você se torna, que você acaba realmente acreditando em todos esses pensamentos que te limitam tanto. Meninas, obrigado pela presença e encaminha aí no aviãozinho para mais mulheres, mais meninas poderem participar aqui com a gente. Esse assunto é um assunto que a gente precisa realmente entender, porque ele traz gatilhos muito importantes. As finanças, gente, elas são muito ligadas ao nosso comportamento. O que a gente faz, os nossos comportamentos, eles são reflexos das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, quando a gente tem gatilhos
e a gente não entende o porquê desses gatilhos, muitas vezes quem sofre é o nosso bolso, tá? É a nossa vida financeira. Então é importante entender esses pensamentos, porque se eles paralisam, se eles nos paralisam, eles nos impedem de agir. Então por isso que é tão importante a gente entender todos eles, tá? E vocês, alguém já ouviu alguma dessas crenças que eu já falei aqui? Que eu gasto tudo que eu ganho. Que fala veementemente para qualquer pessoa que aparece, você já tá falando: não, eu gasto tudo que eu ganho, nem quero falar das minhas finanças, porque eu gasto tudo o que eu ganho e eu sou assim. Não tenho disciplina. Planejamento financeiro, não consigo fazer isso. Então são coisas que nós falamos e que se torna tão verdade, que nós acreditamos tanto, que nós não conseguimos agir de outra maneira. E esses sentimentos, todos eles trazem uma causa, alguma consequência de alguma coisa. Por exemplo, o medo de não ser bom o suficiente. O que esse pensamento paralisante te traz? Você vai tentar fazer alguma coisa para mudar a sua situação? Não vai. Por quê? Porque você tem medo, porque você já sabe, na verdade, que você não vai ser bom o suficiente. Então, se você sabe isso, a consequência é que você não quer fazer, porque você não quer se arriscar. Você quer ficar na sua zona de conforto. E isso vai te impedir de crescer, de prosperar. Buscar novas atitudes, novos desafios para a sua vida. Que nos impedem de crescer. Medo de não ser querido, de ser amado por outras pessoas. O que acontece com esse medo? Muitas vezes, quando a gente tem esse medo de não ser amado, nós queremos agradar as pessoas de qualquer maneira. E a gente acaba interferindo, isso interfere muito no nosso bolso. Por quê? Porque a gente quer agradar financeiramente aquelas pessoas. Esse medo de não agradar, de não ser querido, faz com que a gente queira agradar financeiramente aquela pessoa. E qual que é a consequência? Novamente, quem sofre a consequência é o nosso bolso. Então, vocês veem que tudo gira em torno do que a gente pensa, porque os pensamentos, eles levam a sentimentos. E esses sentimentos nos levam a ações. Está tudo interligado. Então, a qualidade desses pensamentos que nós temos todos os dias, e sim, todos os dias a gente precisa estar frequentemente velando eles vão trazer consequências para a nossa vida financeira. Tá? E como que isso é construído? Como que esses pensamentos são construídos? Esses pensamentos, gente, essas crenças, na verdade, elas são construídas desde a nossa infância. Porque é uma construção que vem acontecendo dentro da nossa casa, pelo nosso ambiente onde nós vivemos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos pais. Cada um dos nossos pais, eles vieram de famílias diferentes, com culturas diferentes. E a gente ouviu tudo o que nós absorvemos todas essas crenças e isso ficou incutido na gente, né? Talvez a gente tenha tido uma ferida emocional, uma humilhação financeira de quando a gente era criança, e isso é individual, né, de cada pessoa também. Tem as experiências do coletivo, mas tem as experiências individuais que cada um de nós teve na nossa infância. Então, por exemplo, assim, uma criança que sempre ouviu o pai e a mãe dela brigando por conta de dinheiro, porque não tinha dinheiro. Qual que é o sentimento que aquela criança vai ter quando ela ouvir uma briga por conta de dinheiro? Ou quando ela crescer, ela pode até esquecer dessa briga, mas o sentimento que ela tem com relação ao dinheiro é um sentimento ruim. E isso vai carregar ela
esse sentimento ela vai levar consigo para N situações da vida dela, para muitas coisas na vida dela, né? É vocês que estão aí na live. Oi, Edivânia, Edjane, tudo bem? Boa noite. Boa noite, meninas. Outras crenças, né, que podem acontecer, vida emocional da criança. Às vezes ela ia para a escola com uma roupinha que não era tão bonitinha. A gente sabe que quando nós somos crianças, ocorrem essas comparações. E isso causou nela um sentimento ruim. Então, às vezes, essa pessoa, ela cresce e todo o dinheiro que ela pega, ela quer comprar uma roupa. Ela quer comprar roupa. Quantas mulheres, né, sofrem com consumismo por conta de vários fatores, não é só isso, né, gente? Mas são coisas que acontecem geralmente quando a gente é criança e a gente vai trazendo isso para nossa vida. Boa noite, meninas, boa noite. Para quem tá chegando agora, nós estamos conversando sobre pensamentos paralisantes que nos impedem de crescer e prosperar financeiramente. Muito boa noite para vocês. Outros pensamentos e sentimentos que nos impedem de crescer e prosperar é o medo ou a desculpa, né? Por exemplo, eu dizer que eu não gosto de dinheiro, que dinheiro não traz felicidade, mas na verdade o que eu tenho é um medo muito grande de não dar certo, do que eu fazer não dar certo, né? De não conseguir executar uma ação e por isso eu dou uma desculpa. É muito mais fácil eu ficar na zona de conforto, tá? Talvez uma pessoa, ela ganha muito bem, ela tem uma estabilidade financeira muito grande, mas ela tem dificuldade em guardar esse dinheiro. Ela não consegue investir, ela não consegue ter reservas. Quando ela vê, ela já gastou tudo ou ela tá com problemas financeiros, mesmo ganhando muita coisa, mesmo tendo uma renda muito boa. Mas por quê? Muitas vezes no interior dela, os familiares dela são pessoas dela, ela quer ficar como eles. Então isso, gente, é muito particular de cada pessoa. É muito particular de cada pessoa. Tem um livro que se chama O Tempo da Felicidade, de uma autora chamada Flora Victoria, e ela fala que o primeiro passo para a gente entender quais são os pensamentos e as crenças que nos paralisam é a gente perceber, na verdade, o motivo daquela dor, o motivo daquele sentimento. Né? Todos os sentimentos relacionados ao dinheiro que você teve na sua infância ou no decorrer da sua vida, relacionado à tristeza, à raiva, a ódio, à frustração, à ansiedade, todos esses sentimentos hoje eles se refletem no seu comportamento de alguma forma. Então nós precisamos identificar quais são esses sentimentos, quais são essas emoções, esses gatilhos, quais são essas emoções, esses sentimentos, esses gatilhos que nos levam a determinados comportamentos que nós temos com relação às finanças. E assim, gente, é muito comum, isso acontece muito, principalmente com as minhas mentoradas, quando a gente começa a conversar, né? Porque eu tenho uma desorganização financeira muito grande, porque desde o meu primeiro salário eu não consigo me organizar, porque de repente tá indo tudo bem e as coisas, né, começam a ficar complicadas. Tudo, gente, tudo tem um motivo muito interior. Tudo tem um motivo muito interior. Né? Às vezes aconteceram coisas
que você nem se lembra, que você nem assim fazem mais tanto sentido, você esqueceu, mas dentro de você, você lembra disso. E as coisas que estão acontecendo hoje, financeiramente, elas remetem ao que você passou. Tá? E aí, meninas, faz sentido para vocês? Vocês já vocês identificam, vocês conseguem identificar algum sentimento que vocês têm com relação ao dinheiro que veio lá da infância de vocês? Quem tá aí? Quem que quer falar? Alguém consegue lembrar ou já identificou algum dessas emoções? O que a gente precisa é identificar isso, é identificar esses sentimentos. A gente precisa identificar, e isso não acontece de uma hora para outra. Identificar esses sentimentos e ter isso claro, não acontece de uma hora para outra. Mas é preciso sim pensar neles, entender o porquê que você toma a atitude que você toma. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu digo que não vou fazer e de repente eu fiz. A decisão, a hora da aquele momento que você se planejou o mês inteiro, esse mês eu vou ser diferente. Esse mês eu vou ser diferente e eu vou agir dessa maneira. E quando você tá lá para decidir, no momento da sua compra, no momento exato, você faz sem perceber. Você agiu sem perceber. É isso mesmo, Edivânia. Às vezes, a gente tem que se questionar mais, sim. Isso faz muito sentido. A gente precisa se questionar. E, na verdade, a gente se questiona quando? Quando que eu começo a me questionar? Quando eu começo a perceber. Quando eu começo a estudar, a buscar o autoconhecimento. Porque isso, na verdade, é você se autoconhecer. É você entender o porquê que você faz determinadas situações. É você entender que lá na infância, às vezes você ouviu uma coisa que te marcou tanto, que hoje te traz sentimentos ruins. Às vezes você passou por uma humilhação lá quando você era criança, que você traz ela até hoje. E a forma como você cuida do seu dinheiro tem total e a ver com tudo isso. Tá? Então a gente tem que focar em começar a mudar isso. Primeiro, identificar o porquê. Tentar lembrar o que acontece, tentar entender o porquê. É o primeiro passo, é entender quais são esses sentimentos. Quais são essas emoções que me feriram e que hoje elas causam tudo isso em mim. E a gente precisa neutralizar, né, de alguma forma esses sentimentos negativos. E todos esses sentimentos negativos, esses pensamentos que nos paralisam, eles podem ser potencializados ainda mais. Por que eu falo isso? Quando uma pessoa, ela tem esse tipo de pensamentos, né, pensamentos assim, não confia, ela não acredita na sua própria capacidade, ela tem medo de enfrentar novos desafios. Se essa pessoa ela não consegue ter uma clareza e uma visão de futuro, isso se torna cada vez mais difícil de acontecer, dela conseguir se livrar de tudo isso. E o que é ter clareza em relação de futuro com os nossos objetivos, gente? Saber o que eu quero, entender o que eu quero para minha vida. Quais são os meus objetivos de vida? Né? Clareza, se eu não consigo ter uma clareza do que eu quero para minha vida, qual é o meu objetivo de vida, da minha visão de futuro que eu tenho para mim, você concorda comigo que vai ser muito mais difícil você se controlar financeiramente, de você estabelecer metas? Você não sabe para onde você quer ir.
entendeu? Então, muitas pessoas, muitas mulheres, elas não sabem o que elas querem. Você já... O que vocês querem da vida? O que é uma meta de vida de vocês? Se a gente não tiver estabelecido uma meta de vida, se a gente não tiver determinada as nossas condições para que a gente consiga atingir, nós vamos deixar a vida. Cada vez a gente vai deixar a vida levar conforme ela quiser. Porque a gente está sem o controle de nada. A gente não tem o controle de nada. A gente simplesmente está acordando todo dia, levantando e vivendo. Por viver. Eu não tenho metas, eu não sei o que eu vou fazer até o final do ano. Qual que é a minha meta até o final do ano? Eu estabeleci? Qual que é a minha meta daqui 5 anos? Eu quero estar igual eu estou hoje? Então vocês percebem que tudo é um conjunto? Tudo é um conjunto de fatores? Se eu tenho pensamentos paralisantes, eu já paro ali. Cada coisa é um bloco para se vencer, é um degrau para se subir. Então, se o primeiro que eu tô aqui embaixo e eu não tenho consciência de que eu tô paralisada por conta desses pensamentos que me limitam, eu vou ficar aqui. Então, por isso que é tão importante eu entender que eu tenho esses pensamentos e que eu não sou esses pensamentos, porque os pensamentos são só pensamentos, não somos nós. Vamos dizer assim, ó, vamos dizer que você pense que você não é boa o suficiente para fazer alguma coisa. E se você acredita nisso, você não vai fazer aquela coisa porque você acredita que você não é boa o suficiente. Mas você deve pensar assim: eu estou pensando que eu não sou boa o suficiente. Porque é só um pensamento, gente. Não é você. Tá? A gente tem que entender, a gente tem que ter consciência. Né? A nossa mente, ela age assim para nos proteger, para nos antecipar, para que a gente não saia da zona de conforto. Mas a gente nós não somos os pensamentos, nós somos nós. E aí fica bem mais fácil de você entender. Alguns psicólogos, eles falam até para que a gente dê um nome para essa vozinha que fica na nossa cabeça falando, né? Dá um nome para essa voz. E daí quando ela vier martelar alguma coisa, você fala, ó, fica quietinha. Por quê? Porque a gente não pode acreditar nesses pensamentos. Nós não somos esses pensamentos. Nós temos que subir esse degrau. E subindo esse degrau, qual que é o próximo passo? É estabelecer metas, é ter visão de futuro, é ter clareza do que eu quero. E para isso, muitas vezes a gente precisa de um método. Muitas vezes a gente precisa de uma orientação. Muitas vezes sozinha a gente não consegue. Infelizmente, existem os métodos, eles te dão um passo a passo para que você consiga transpor a sua dificuldade, tá? Outra coisa que também pode potencializar esses pensamentos negativos é estarmos com pessoas negativas e em ambientes negativos. Tá? Isso potencializa muito, muito, muito. A gente ainda fica afirmando esses pensamentos limitantes. Por quê, gente? Concorda comigo o seguinte: vamos pensar numa empreendedora. Se eu sou uma empreendedora, estou começando a empreender e eu sempre estou em contato com empreendedoras que falam de negócio, que falam de dinheiro, que têm metas estabelecidas, que correm atrás, que são atuantes, que são ativas. E do outro lado, eu tenho um grupo de mulheres que só reclamam, que falam que nada vai dar certo, que vivem em ambientes negativos. Qual dessas duas vocês acham que vão prosperar? Qual, gente? Estudos comprovam que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Vocês sabiam disso? Então nós temos sim que escolher com quem a gente está nos relacionando. Porque muitas vezes nós não conseguimos prosperar
por conta do meio onde estamos inseridos. E é fácil de identificar, sabe por quê? A partir de hoje, vocês vão começar a perceber isso. A partir de hoje, vocês vão fazer um compromisso comigo aqui. Que a partir de hoje, vocês vão começar a pensar nas suas crenças limitantes de quando elas aconteceram aí. E vocês vão começar a perceber as pessoas negativas ao redor. Observar as pessoas negativas ao redor. A partir do momento que você começa a ser uma pessoa mais positiva, potencializar isso, potencializar a gratidão, você não consegue ficar perto de pessoas que são negativas, que só reclamam, que só sabem falar coisas ruins. A gente não consegue ficar perto dessas pessoas. Tá? E a gente vai mudando, nós vamos mudando. Quanto mais a gente praticar isso, de identificar, mais nós vamos mudando. E isso é fundamental para que a gente tenha prosperidade. A gente precisa estar com pessoas que sejam otimistas, pessoas que sejam para cima, pessoas que levem a gente a outro patamar, que nós aprendamos com essas pessoas. Né? Nós precisamos disso. Gente que nos estimula, que nos motiva, né? Que nos põe em movimento, que nos dê energia, isso mesmo, Edivane, que nos dê energia. É tão diferente, né? É tão diferente a gente começar o dia já pensando positivo. Gente, coisas difíceis, as dificuldades da vida, elas vão acontecer todos os dias, a gente sabe disso. Mas se a gente ficar só pensando nisso, só potencializando mais ainda esses pensamentos ruins que nós temos com relação a nós mesmos, só vai ficar pior. Então nós temos que aumentar a nossa frequência e agradecer e estar com pessoas positivas, ir para frente, estabelecer nossas metas, fazer nosso planejamento. Isso é muito importante, com um planejamento feito, gente. E eu não falo assim, quando eu falo de planejamento, não pense uma coisa mirabolante, uma coisa assim, né, complexa, não é nada disso. Um planejamento simples, uma meta que você queira chegar no final do ano, daqui 6 meses, cumprida. Né? Isso é muito importante. E outra coisa também, que às vezes leva a gente para pensamentos mais negativos, é quando a gente não tem conhecimento para determinada coisa. Então eu preciso mudar, eu estou com problemas, eu sei que eu estou com problemas financeiros, eu preciso tomar uma atitude, mas eu não estudo, eu não faço nada, eu não faço um curso, eu não faço um treinamento, eu não converso com pessoas que entendem sobre o assunto. Como que eu vou conseguir prosperar, gente? Tem que partir de mim também, tem que partir da gente, nós precisamos buscar, nós temos que buscar. Para nos moldar, para progredir, para alcançar cada vez mais coisas importantes. E aí é um ponto bem importante que eu quero chegar. Até agora aqui nós falamos da parte emocional, de como as nossas emoções interferem, né, como no nosso comportamento com relação ao dinheiro. E nós precisamos desenvolver uma inteligência muito importante para isso. A Edivânia tá falando aqui, tempo que fica na internet não utiliza para isso, é desculpa que nunca tem tempo. Exatamente. Nós temos tempo para ficar 1, 2 horas só correndo o feed lá do TikTok, né, do Instagram, mas tempo para parar e estudar, muitas vezes a gente tem preguiça. E aí vai procrastinando cada dia o que passa, deixa para depois, depois eu faço e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa desenvolver uma inteligência, que ela se chama inteligência emocional. Na verdade, a inteligência emocional
com a administração dos nossos recursos, nós temos a junção dessas duas inteligências e nós temos a inteligência financeira. E essa inteligência é a inteligência principal e primordial para quem quer um controle das emoções e um controle financeiro. Eu vou desenvolver as habilidades, as técnicas, os processos, ações para eu controlar, planejar, executar toda a parte financeira. Mas eu preciso entender também do meu controle emocional. A junção dessas duas inteligências é a inteligência financeira. É quando você põe em prática o que você aprendeu, mas você tem o autoconhecimento de entender o que as suas emoções podem causar nas suas finanças, tá? Isso é muito importante para que a gente desenvolva e que a gente tenha cada vez mais controle. Entender o porquê a gente faz cada coisa. O porquê cada ato, naquele momento impensado, a gente começar a não agir mais por esse impulso. Entender o porquê a gente faz as coisas. Então, essa inteligência é uma inteligência muito importante que é necessário nós desenvolvermos. Tá bem? Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Bom, meninas, Pamela, você tem alguma pergunta? Eu só lembrando que amanhã nós vamos ter também uma live, né? Nós vamos ter uma sequência de 3 dias de lives e amanhã vai ser como a gente dá o primeiro passo para a organização financeira. A Pamela está perguntando aqui, Lídia, o que você sugere de porcentagem dos ganhos mensais para ser feitos em reservas e começar a guardar dinheiro? Pessoal, é o seguinte, o que na verdade a gente sugere? As reservas de emergência, como vocês, não sei se vocês sabem, mas são reservas para que a gente tenha um recurso no caso de imprevistos, né? E essas reservas, elas precisam ser calculadas conforme os ganhos de cada pessoa. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma previsibilidade de renda assim mais tranquila, por exemplo, um servidor público, uma pessoa que tenha concurso, que tenha assim uma estabilidade maior, eu posso calcular essa reserva de emergência, por exemplo, 6 vezes o meu custo de vida. Para nós calcularmos a reserva de emergência, o custo de vida, é muito importante a gente saber esse custo de vida. Então vamos dizer que o meu custo familiar seja 5 mil reais. Então eu vou calcular 6 vezes 5. Então, a minha reserva vai ser 30 mil reais. Para se constituir essa reserva, como a Pamela perguntou, o ideal, gente, é que seja pelo menos 20% dos seus ganhos mensais. Mas, se você não consegue isso inicialmente, você está fazendo o seu planejamento agora e hoje você consegue 5%, 2%, comece, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você começa, você muda aqui, a sua mentalidade muda. Você começa a investir, você começa a ver o seu dinheiro rendendo, você começa a mudar a sua mentalidade. O importante é começar. Depois você vai entender e você vai, né, no decorrer ali do seu orçamento, tirando uma coisinha daqui, uma coisinha dali e você vai conseguindo aportar, né, fazer aportes maiores, tá? Mas isso é muito importante, o que a Pamela que perguntou. Iniciem mesmo com pouco, mesmo com 50 reais, iniciem, porque vocês vão ver lá aquele dinheiro lá crescendo, e vocês vão estar guardando para o seu eu futuro,
Porque a gente é muito imediatista, a gente só pensa no presente. E a gente precisa pensar lá no eu futuro, porque ele vai chegar, tá? Ele vai chegar um dia. Tá bem, meninas? Gente, eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração e quero convidar para a live de amanhã, tá? Que amanhã nós vamos começar a iniciar essa mudança na vida financeira aí. Vou ensinar alguns passos para que vocês possam começar a transformar a vida financeira de vocês. Muito obrigada, boa noite para vocês, espero que tenham gostado e amanhã a gente está aqui novamente, tá bom? Obrigada!